Olá, eu sou Célia Carvalho, professora e empreendedora no marketing de rede. E esse espaço aqui do Papo que Decola, ele foi criado especialmente para trazer profissionais, empreendedores para contar sua história, suas experiências, suas vivências. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso empreendimento no marketing de rede com a empresa Amway. E hoje eu trouxe um casal muito especial aqui, que é o Evandro e a Camila. Então, sejam muito bem-vindos Obrigada. a esse podcast. Então, bora lá. Eu gostaria de conhecer, saber como que vocês iniciaram, como que vocês conheceram esse negócio da Amway. Sim, bom, primeiro, obrigado aí, né, pelo convite da gente estar aqui. Eu conheci o negócio já fazem 10 anos, né? Em 2016 eu conheci o negócio porque eu já estava em busca de empreender, de ter um negócio próprio. Era mecânico de manutenção, trabalhava muito, 12 horas de domingo a domingo e não queria mais aquela vida para mim. Então foi aonde eu buscando uma alternativa para fazer, para não viver mais aquilo, foi aonde eu encontrei a oportunidade do negócio. Foi dia 2 de março de 2016. Então já fazem 10 anos aí, uma década já. E você, Camila, como que você conheceu? Obrigada, né, Célia, pelo convite. Eu conheci com a minha mãe, através da minha mãe, há uns bons anos atrás, quando eu morava em São Bernardo do Campo. E depois eu reencontrei através do Evandro, há 5 anos atrás. Quando a gente se encontrou e a gente conversando sobre o que cada um fazia, ele falou da Amway e eu falei, já ouvi falar. Aí peguei e tirei uma foto dos produtos que eu tinha dentro da lavanderia, mandei, eu falei assim, por acaso é esse? Ele falou, é esse mesmo. E foi através, assim, da minha mãe, mas depois profundamente o negócio em si foi com ele. Ai, que bacana. E Evandro, e você ainda concilia o tradicional ainda com a Amway? Não. Desde que eu conheci em março de 2016. Então o meu objetivo era não trabalhar mais como CLT. Então eu disse, eu preciso desenvolver o negócio nas horas vagas para que eu possa sair e deixar o CLT. Então, eu sempre falo que as pessoas que querem empreender e falam que não tem tempo, isso é uma desculpa. Isso, para mim, é uma mentira que ela está dando para ela mesma. Por quê? Porque eu, sem tempo, trabalhando 12 horas de domingo a domingo, eu encontrei 2, 3 horas à noite para desenvolver o negócio. Mas por quê? Porque eu tinha um objetivo. Meu objetivo não era ser mais CLT. Então, nessas 2, 3 horas a mais à noite, em vez de eu descansar, como é o tradicional de todas as pessoas, trabalhava o dia inteiro, chegava cansado, sofá, comia, dormia e no próximo dia novamente. Eu não queria mais viver isso, então eu falei, eu preciso dedicar mais tempo trabalhando para desenvolver o negócio e poder ter liberdade. Então, eu fiquei desenvolvendo o negócio no paralelo 5 meses. Então, em março, comecei a desenvolver o negócio. Quando foi em agosto, eu saí de férias do tradicional. E aí, em vez de eu viajar, como todos os anos eu fazia, eu não fui viajar e peguei esses 30 dias para desenvolver o negócio. Como se eu estivesse trabalhando lá com o CLT, mas trabalhando para o meu negócio. E aí, nesse mês, eu coloquei uma meta. Se eu chegasse a 10 mil pontos, que é o nível de prata dentro do negócio, eu sairia do tradicional. E foi exatamente isso que aconteceu. Saí de férias em agosto de 2016 e nunca mais voltei. Que maravilha. Desenvolvo 100% o negócio. E o que que as pessoas falaram para você quando você saiu assim do tradicional para algo novo assim? O que acho que muitas pessoas escutam, né? Quando você começa a empreender, quando você começa a tomar o controle da sua vida, você tá louco, eu acho que você tá muito ansioso. E aconteceu até um episódio que no mês que eu decidi sair do meu trabalho, do meu emprego, meu pai estava viajando na Bahia e minha mãe estava em São Paulo. E aí eu comentei com a minha mãe que eu estava pensando em sair do CLT. E aí ela ligou pro meu pai e meu pai me ligou e falou, filho, sua mãe falou que você vai sair do CLT, você vai deixar o emprego para fazer só o negócio? Será que você não está ansioso? Será que você não está dando um passo a mais, né? A charrete na frente dos cavalos, enfim. Eu falei, não, eu estou fazendo o correto, porque eu estava com a visão. E aí eu disse para ele, eu vou sair do meu emprego. Então, as pessoas falam que você é louco, que você está ansioso,
Mas quando você tem a visão, você precisa fazer aquilo. Porque eu tenho um negócio comigo. Se eu não tentar agora, quando eu vou tentar? Então, com esse pensamento, eu comecei a fazer o negócio de forma profissional e aí deu muito certo, mas escutei muito. Muitas pessoas ao redor, pessoas que trabalhavam comigo que não tinha coragem de largar o CLT, falavam que eu era louco. Mas hoje eles já enxergam de uma forma Você diferente. enxerga a loucura. É. E você, Camila, teve a mesma visão, assim, do negócio como o Evandro está falando? Não, a princípio eu tinha muito preconceito com o negócio, né? O negócio em si, não os produtos. E usava os produtos, né? Minha mãe, lá atrás, ela falava: vamos trabalhar comigo, filha. Eu não. Aí eu era daquele outro lado, né? Que o pessoal falava, é só uma vendinha, né, de catálogo, né? Então eu tinha esse preconceito também. E aí, vendo na vivência, né, quando nós ficamos juntos, vivenciando o estilo de vida dele, foi através do estilo de vida que eu comecei a colocar uns pontos de interrogação, né? Nossa, mas como é isso? Aí eu procurei ir atrás da informação, que era o que eu não tinha, né? Só tinha o preconceito, mas não tinha por conta da falta de informação. E comecei a perguntar várias coisas para ele, né? Desde mas os produtos duram muito, né? Não vai ter, desde essa parte até a parte da pirâmide em si, né? E aí ele foi me respondendo tudo e eu fui, assim, né? Nossa, faz todo sentido isso. E já eu trabalhava no tradicional, porque quando nós nos conhecemos, foi tudo muito separado, né? O meu negócio é o meu negócio, o negócio dele é o negócio dele. Só que eu fui atrás da informação com ele. Eu fui, não, mas como é? Mas, né? Era um estilo de vida muito diferente, porque eu saía para trabalhar e ele estava em casa. De repente, no meio do dia, ele estava tomando um café numa cidade, estava ali na casa de outra pessoa tomando um cafezinho, indo numa padaria. Eu falei, nossa, que legal, né? Quero vivenciar isso também, né? E já era algo que estava nos meus planos antes de conhecê-lo, né? Que era ter uma vida mais tranquila. Não deixar de trabalhar, mas ter uma vida mais tranquila, mais de casa, né? Cuidar mais das coisas da casa, né? Usufruir mais. E aí foi daí que juntou o útil ao agradável, né? Então, nesse tempo que nós nos conhecemos, aí 1 ano e meio, mais ou menos, foi o tempo que daí eu saí mesmo, me desvinculei do CLT, né? Que na verdade eu não era CLT, era MEI, né? Uhum. E PJ, e aí me desvinculei em 1 ano e meio. E hoje a gente vive exclusivamente do negócio Emoi. A nossa fonte de renda, nosso trabalho, né, que nos traz tudo, né, o pensamento intelectual, né, do trabalho e nos traz também a liberdade de estar aqui hoje numa quarta-feira, que eu falo até para ele, eu brinco, né, às vezes eu esqueço qual que é o dia da semana, porque para mim tudo é sábado, tudo é domingo, tudo é segunda, tudo é sexta, né, que antigamente já era totalmente diferente, né, eu sabia direitinho os dias da semana. Trabalhava a semana inteira pensando no sábado e no domingo. No sábado. Na verdade, eu trabalhava a semana inteira para aguardar sexta-feira à noite e o sábado, porque domingo já era tensão para mim. Porque era o retorno. Porque era o retorno da segunda-feira. E a segunda-feira era o dia mais complicado, que era um dia que tinha reuniões, né, com a diretoria, então tinha várias coisas ali que me deixava muito angustiada, muito aflita, assim, então domingo já era tensão, assim, total para mim. Então eu não aproveitava, na verdade, só aproveitava a sexta para o sábado para domingo já não era um aproveito, né? E como que você começou a desenvolver o negócio, Evandro? Você iniciou com as vendas ou você já iniciou desde o começo já com a equipe? Bom, desde que foi me apresentado o negócio, me apresentaram de forma muito simples. Um amigo meu me apresentou o negócio, me mostrou um produto e disse: esse produto limpa tudo, inclusive a graxa. Me chamou a atenção porque era mecânico de manutenção. Só que ele me disse outra palavra, ele me disse: você pode construir redes
onde você vai ter liberdade. Então foi aí que eu me apeguei. Por quê? Eu nunca fui vendedor, sempre tive vergonha, não gostava de vendas. Então, quando eu vi o produto, eu não encarei como uma venda tradicional. Eu encarei como uma recomendação. Porque todo mundo precisa usar um produto de necessidade básica. Então, se eu uso um produto, eu iria indicar aquele produto para alguém. Sim. Mas o meu foco maior foi em construir rede. Porque eu entendi que a construção da rede iria me trazer ativos financeiros. Então, aquilo ia me trazer liberdade. Então, eu sempre foquei na rede. Então, o que eu fazia? Foi até engraçado, quando eu comecei o negócio, eu marquei uma reunião, chamei 30 pessoas, e sabe quantas pessoas foram? Uma. Eu. Só eu fui, porque não foi ninguém. Comprei bolo, comprei bolacha, comprei refrigerante, não foi ninguém. Marquei uma outra reunião, chamei 50 pessoas. E só foi uma pessoa, eu. Não foi ninguém. Então, 2 reuniões, se eu não tivesse um objetivo claro do que eu queria para minha vida, eu teria desistido. Então, eu comecei a ir na casa dessas pessoas. Então, eu saía do meu trabalho, passava na casa desses meus amigos, apresentava o produto, eles gostavam do produto e falavam, quanto é? Eu falava, depende. Você quer ser meu cliente ou você quer ser meu sócio? E eles diziam, como assim ser sócio? E aí eu mostrava a oportunidade do negócio em uma folha de caderno, uma folha sulfite. E aí eu iria focando naquilo. Algumas pessoas queriam comprar os produtos, outras não queriam nenhum produto, e outras, uma porcentagem menor, que eu entendo isso bem claro, uma porcentagem menor começou a querer fazer o negócio comigo. Então, desde o começo, eu não foquei na venda. Desde o começo, eu foquei no negócio. Claro que existiu vendas e existe até hoje, porque todo empresário vende. Só que o meu foco foi em vender a oportunidade do negócio. Então, sempre foquei desde o começo em apresentar a oportunidade para as pessoas, para construir uma rede, para que eu pudesse ganhar com aquilo, mas também pudesse compartilhar da mesma ideia para outras pessoas. Porque eu sempre pensei, Célia, se eu estava trabalhando 12 horas de domingo a domingo, estava louco atrás de uma oportunidade para ter mais tempo livre, quantas pessoas igual o Evandro não teria? Então, eu não queria só para mim, eu queria compartilhar com outras pessoas. Então, desde o começo, o foco foi a construção de rede. Você acredita que desde quando você começou há 10 anos atrás e hoje está mais difícil a captação de pessoas para a rede? Eu não digo mais difícil, mas eu digo que o mundo mudou, na verdade. E sempre a gente tem que acompanhar essas mudanças. Então, a forma que eu prospectava há 10 anos atrás não é a mesma hoje. Então, essa questão de ser difícil, ela é mais desafiador porque nós precisamos encontrar qual é A forma correta, né? qual é a forma correta, Qual é a linguagem de hoje em Exato. dia com as pessoas? Qual é o veículo que eu uso Sim. para prospectar essas pessoas. Mas, por isso que eu não digo que é difícil, porque ao mesmo tempo que é desafiador, mas não para prospectar, e sim para encontrar, igual a Camila disse, qual é a ferramenta correta, mas ao mesmo tempo eu acho fácil. Porque hoje, se a gente encontrar o veículo correto de prospectar essas pessoas, hoje o mundo, as pessoas querem ser empreendedor. Elas estão procurando uma oportunidade. E hoje se fala muito sobre economia colaborativa. E o que nós fazemos hoje é isso. Só que nós precisamos só encontrar a comunicação correta. Então, eu não acho que é difícil e nem que é fácil. A gente só precisa encontrar qual é o veículo para chegar até essas pessoas. Bacana. E nessa empresa, né, ela proporciona a gente trabalhar em família, né? Então, vocês, como casal aqui, trabalhando junto, um único objetivo, né? Com certeza potencializa muito mais. Eu gostaria de saber de vocês o que um tem de melhor que o outro numa apresentação, quando vão falar dessa oportunidade, o que um faz melhor que o outro, o que um complementa o outro. Sim. Eu vou falar a minha parte, assim, eu não gosto de falar em público, eu já sou mais introspectiva. E ele já tem mais essa facilidade social, né? Acho que até o próprio negócio que transformou isso ele, talvez eu esteja ainda naquele subindo os degraus, assim, né, de aprendizado. Mas assim, talvez cultural mesmo, por conta família japonesa, né? Então eles já são mais introspectivos. E então hoje ele
ele cuida mais dessa parte de prospecção, né, conversar, liderar, né, equipe. Eu já cuido mais da parte de produtos, eu vendo bastante, mais a parte administrativa, em si do negócio. Acho que Eu acho que a gente não se divide como funções, Sim, sabe? Você faz isso, a gente faz, todo mundo faz as mesmas coisas, mas um sobressai mais que o outro. exato, só que às vezes um tem mais habilidade de uma coisa, outro tem outra, então ela toma conta de fazer os pedidos, de organizar, de colocar esses produtos quando chega tudo dentro de um aplicativo de controle de vendas, faz vendas ótimo. melhor do que eu, inclusive, né? Então, às vezes eu saio para vender e ela fica em casa e quando eu chego ela vendeu mais do que eu. Então, agora para tomar conta da rede, falar com pessoas, essa parte mais de inteligência emocional, isso fica um pouco mais para mim. Totalmente. Então a gente se divide dessa forma, sabe? Mas nada, como ele falou, nada assim foi, você vai fazer isso. Não, foi no cotidiano Espontâneo, né? mesmo, foi se Foi se encaixando. encaixando as coisas, assim. E hoje é assim. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores aí, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, referente a esse negócio da Emo. E o que que é a Emo? E o que que é esse negócio? Como que a pessoa faz para fazer parte? Sim. Bom, o modelo de negócio é o marketing de rede, né? Então, o marketing de rede ele foi criado com a Nutrilite há mais de 90 anos atrás. Então, depois, os vendedores da Nutrilite, que são os donos da Emo, depois compraram a Nutrilite. E o que é esse negócio? É um negócio simples, é um negócio que você usa, porque foi isso que eu entendi no começo. O negócio é 3 passos. Você usa porque nós precisamos usar produtos de necessidade básica. Então, o produto acaba, você compra outro, acaba, você compra outro. Então, você usa o produto direto da fábrica. Com esse produto, você pode começar a empreender, que é você fazer o quê? Você vender o produto. Então, você compra mais barato e vende com valor de cliente final e ganha o seu lucro. E aí, você cria redes, você ensina outras pessoas também a consumir e a vender. Então, se for para eu resumir o que é um negócio milionário, é isso. Consome, vende e ensina outras pessoas a consumir e a vender. Não, as pessoas às vezes intitulam um negócio como um negócio difícil de fazer. Não. Todas as pessoas, vocês que estão ouvindo a gente, vocês não fazem um negócio, talvez, mas vocês já fazem a atividade, porque vocês consomem os produtos. Talvez os produtos que vocês consomem do mercado, não te dá a oportunidade de empreender. Simples. Então, aqui você compra produto, vende e ensina outras pessoas a também consumir e a vender. Da forma que ela quiser, seja por internet, seja por presencial. Igual eu disse, às vezes eu saio para vender e vendo menos do que a Camila sentada no sofá com o celular na mão. Certeza. Então, os produtos que o Evandro está falando são produtos essenciais para o nosso dia a dia, né? Então, nunca ninguém vai deixar de escovar o dente, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa, né? Se suplementar. Então, a gente só precisa aprender a trocar de mercado. Só Sim. isso, né? Sim. Simples assim. Simples assim. E o que que essa empresa te proporcionou que te fez brilhar os olhos assim para ter tanto entusiasmo? O que me chamou a atenção primeiro foi a questão da liberdade. Eu poder acordar, tomar um café com a minha esposa sem pressa, isso para mim não tem preço. Então, o negócio Emo me proporcionou a liberdade, me proporcionou ser um ser humano melhor. Porque o sistema de educação, ele forma líderes. E ninguém nasce líder. O líder ele se desenvolve aos poucos. Sim. Só que para se desenvolver como líder, existem várias habilidades, como inteligência emocional, como lidar com pessoas. Então, o que a Emo trouxe para mim é algo que, na minha profissão antiga, eu não iria ter nunca. Esse tempo de acordar e tomar um café sem pressa com a minha esposa, isso, como mecânico de manutenção, se eu fosse mecânico de manutenção hoje, eu não teria esse tempo de tomar um café com a Camila, por exemplo. Da forma que eu gostaria. Claro, para isso eu teria que acordar muito mais cedo. Então, o negócio proporciona isso. Então, o que brilhou os meus olhos, na verdade, assim,
O que fez eu querer o negócio foi eu poder desenvolver o negócio e poder acordar mais tarde. Isso parece bobo isso. Mas, principalmente agora, nessa época do frio, você poder ficar meia hora a mais na cama, para mim não tem preço. Eu dominar o meu tempo. E era algo que antes tinha alguém que sempre dominava o meu tempo. Que falava quantas horas eu tinha que trabalhar. O negócio Amway, quando eu vi, eu enxerguei essa liberdade. Isso brilha os meus olhos. Essa é a primeira coisa que brilha os meus olhos. A segunda coisa que brilha os meus olhos no negócio é poder, da mesma oportunidade criado lá em 1959, dar oportunidade para todas as pessoas. Desde que elas também queiram crescer e mudar de vida e ter um estilo de vida diferente. Não existe a Camila tem faculdade, o Evandro não tem, o outro sabe falar mais bonito, a Célia se expressa melhor. Não existe isso. Todas as pessoas dentro do negócio da Amway podem desenvolver habilidades e mudar de vida. Certeza. E esse negócio, ele nos dá a questão da venda, a gente tem o nosso salário, que eu falo, que o nosso salário é com a indicação dos produtos. E aí essa empresa ainda nos proporciona bonificação, incrementos e viagens. E aí? Por onde tu já andou, hein? Bom, já foi bastante lugar, né? Já foram 7 viagens internacionais. Olha que chique. Fora as viagens nacionais que tem também dentro do negócio, né? E as viagens são espetaculares. Eu vou até deixar a Camila falar a primeira viagem que ela fez pelo negócio, porque Pode falar. foi impactante. Foi impactante, né? Pra mim foi mesmo. Poder viajar de graça A primeira, a segunda também, né? A primeira eu fui para Punta Cana. Eu fui com o pezinho atrás, falei assim, não, em algum momento eu vou ter que tirar o cartão de crédito para pagar alguma coisa. Não é possível, porque deve ter as entrelinhas ali, aquela letrinha bem pequenininha ali, que alguém vai pagar alguma coisa no final. E aí, tanto é que eu fui mesmo, tive que desbloquear o cartão internacional, porque eu falei assim, se qualquer, né, coisa que der, cheguei lá, na verdade, até antes, né? Até antes, toda a preocupação, os e-mails que eles vão mandando, né? Meses antes, falando primeiro da qualificação, né? Tá chegando, não tá? Mas aquele ano a gente qualificou até antes, né? Então já recebemos os parabéns antes, e aí já vem os documentos para você ir atrás, para você deixar tudo prontinho, para não esquecer de nada, para não dar nenhum problema. Então, toda essa preocupação que ele tem, né, com cada um. Né, até com os cotitulares, no meu caso, né? E então toda essa preocupação, esse cuidado, até chegar lá definitivamente nos resorts, né? Nas praias. E aí foi espetacular, não tirei um centavo do bolso. De repente, num restaurante que a gente marcou lá o horário, que fazia parte ali do complexo do resort, né? Mas tinha que marcar horário, tinha japonês, tinha todos os tipos de comida. E nós fomos em um que acho que era argentino, não sei. Era um búfalo que tinha, né, na entrada. E aí eu falei assim, nossa, é vinho. Normalmente essas viagens que ganha, assim, né? Você tem até a comida, mas bebida não. A bebida aí não. Aí eu falei assim, eu falava assim pra ele, mas tem certeza que eu posso tomar? Posso tomar, porque eu gosto de um vinho, né? Ele falou, pode ficar, pode. Aí perguntei pra moça que veio lá, né? E aí eu falei assim, mas tá incluso? Como que ela falou? Eu nem lembro. Ela sim, tudo. Não, tudo, mas tudo. ela falou o nome lá, gorjeta? Propina. Propina. Porque eles falam eles falam propina como a nossa caixinha aqui no Brasil, né? Aí só o máximo era isso, né? Que ela, Sim. se eu quisesse dar alguma propina lá para eles. E aí, enfim, aí ela serviu, abriu a garrafa de vinho na minha frente, colocou o vinho, de repente eu falei assim, não, vou tomar um outro, né? Um outro vinho. Aí peguei e pedi outro vinho, enfim. Mas aquilo ali para mim era demais. Mas eu falei assim, alguma hora eu vou ter que pagar no finalzinho. Mas, sabe com sempre aquela coisinha atrás, né? E aí eu sei que no final ele foi lá fazer o check-out e de repente zero. E eu aproveitei demais, fui à sorveteria. Vários detalhes assim, sabe?
E os presentes também que a gente ganha, que não é brinde, é presente, Uhum. que é tudo de ótima qualidade, né? Tudo da Amway é ótima qualidade, então é impressionante. E geralmente são coisas que no Brasil não tem, né? Pra Sim, você experienciar, né? sim, Exato. sim. Muito legal. E as coisas também personalizadas. Sim. Então, por exemplo, um boné, o boné da Adidas, acho que era, Adidas, sabe? Mas personalizada pela Amway, sabe? Então, assim, é tudo muito, né? E aí lá eu parei para refletir, né? Falei assim, talvez uma viagem dessa, talvez a gente conseguiria pagar para ir. Mas na hora lá que você tá fazendo as pesquisas, você fala assim: ah, não, mas vou deixar de pagar esse daqui, porque daí tem uma pousadinha mais em conta que eu vou usar da mesma forma, vou conhecer do mesmo lugar, da mesma forma o lugar. Então, até que ponto a gente se dá o valor, né? Qual o valor tem a minha vida? Pô, minha vida merece muito mais do que uma pousadinha, né? Eu tenho que querer isso, Sim. né? Em primeiro lugar. Então, e é isso que a Amway É a questão proporciona. também do merecimento, né, Sim. Camila? Porque muitas pessoas não se acham merecedoras. Por Sim. mais que ganhem, não se acham merecedoras. É É verdade. a questão da mentalidade aí. Exato. Tem que verdade. trabalhar muito. Você até comentou, né, sobre o que é o negócio, né? Eu falo que são 5 etapas que a gente tem para descobrir o que é realmente o negócio. Primeiro é quando faz um convite para nós, que aí você conhece um pouquinho, você conhece ali o início do que é o negócio. Sim. Em segundo é quando você vai numa orientação empresarial. Quando você vai numa orientação empresarial, você vê mais pessoas desenvolvendo o negócio, você vê com um pouquinho mais de detalhe o que é o negócio. Terceira etapa é quando você vai a um seminário empresarial, onde você vê palestrantes talvez de outros países vindo compartilhando o que eles fazem no negócio. A quarta etapa é uma convenção, que aí tem milhares de pessoas que desenvolvem o negócio também. Agora a quinta etapa que você carimba e fala, isso é um baita de um negócio, é em uma viagem. Porque desde o começo, igual a Camila disse, desde o começo você recebe e-mail parabenizando. Quando você chega no aeroporto, tem pessoas te acolhendo para você entrar no avião. Quando você chega no país, você não sabe a língua, eles preparam tudo para você. Nós fomos por tudo, do aeroporto pro resort. Né? Nós chegamos no México, por exemplo, no Xcalé, tava um calor absurdo. Chegou lá, receberam a gente com uma toalhinha molhada pra gente. Então, assim, é algo que o Evandro, como mecânico de manutenção, talvez iria morrer e não ia ter acesso a isso. E eu falo que quando você vai em uma viagem, você carimba por quê? Porque lá você vê pessoas de 40 anos de negócio. Você vê pessoas de segunda geração, de terceira geração. São experiências que nenhum dinheiro paga. Exato. Então, quando você fala sobre marketing de rede, por exemplo, no Brasil, as pessoas têm um pé atrás. Porque intitula como uma pirâmide, é um negócio de colocar pessoas, mas não é nada disso. Mas eu sempre falo que o culpado somos nós. Nós temos que fazer. O trabalho que você está fazendo com esse podcast é lindo, porque você está levando informações a milhares de brasileiros que não sabem o que é esse negócio. E também entraram muitas empresas, né, que mancharam, né, a imagem da questão do marketing de rede, né, mas assim, o que eu sempre falo é que a nossa empresa, ela não é uma empresa de fundo de quintal, né, ela é uma empresa grandiosa, então se ela está em mais de 110 países, se ela já está há 65 anos no mercado, aqui no Brasil 35, né, se ela não fosse uma empresa séria, não estaria. Sim. Né? Então, fora os produtos, fora a garantia que a gente tem em cada produto, né? Exato. Então, é maravilhoso, né? Evandro, eu tenho observado que o senhor tem um jargão ali, sabe? Como que surgiu isso aí, hein? Bom, na pandemia a gente teve que se reinventar, né? Então, eu falei, eu preciso começar a fazer conteúdo na internet, preciso começar a fazer conteúdo no Instagram, porque esse é o veículo do momento na época da pandemia. E era algo que eu não tinha muito acesso com isso. E eu falei, então eu preciso começar a fazer algo diferente. E hoje, todos os meus vídeos que eu começo, todas as informações que eu levo no Instagram Fala, galera! e assim, as me vê na rua e não sabem o meu nome. Fala, galera. Fala, galera. Nós fomos para uma viagem, a gente parou em Minas e eu tava ali tomando um café, daqui a pouco veio um grupo de pessoas ali, fala, galera. Eu falei, as pessoas não sabem. Eu falei, eu preciso ir no cartório e mudar meu nome. Não é o Evandro, é o Fala, galera. E
Assim, você falando de viagem aí, além do que a Amway proporcionou para vocês, o que mais esse negócio proporcionou na vida de vocês de diferente que vocês antes não tinham? Bom, assim, são diversas coisas, né? Isso aqui, por exemplo, Sim, né? Conhecer a Célia, né? Conhecer tantos outros empresários, ter essa convivência com outras pessoas que talvez ali trabalhando ali dentro de um escritório, eu ia Não passar tem batido, possibilidades. né? Tá aqui, por exemplo, nós somos de Atibaia, né? Viemos até aqui, né? Esse tempo, essa disposição, essa disponibilidade, fora aprendizado que não tem preço, né? Isso ninguém vai tirar da gente. Tudo que a gente aprende, em questão até de produto, do que por que a gente está usando, por que aquilo ali é bom, né? Desde a embalagem, o porquê que aquilo ali vai fazer bem para a gente, para o meio ambiente. Então, são vários detalhes que a Amway proporcionou e proporciona para gente, né? Até hoje, acho que o Evandro deva ter mais, assim, mas para mim, hoje, é essa questão do tempo, que não tem preço mesmo, né? Minha mãe brinca que a gente vive uma vida de aposentados, sim. né? De jovens aposentados, mas claro, com responsabilidade, né? Mas todo aposentado é responsável, né? Sim. Mas disso, de estar ali, de estar convivendo mais com os nossos familiares. Acho que mais o tempo é o mais importante para mim, hoje em dia. Poder ir e vir. O pessoal vai fazer uma viagem, vamos fazer a viagem junto com os nossos familiares, a gente se programa ali com o pessoal e vamos, né? Independente de férias ou não. Acho que é isso para mim. Sim. O negócio proporciona um estilo de vida, né? Que muitas das vezes as pessoas podem passar pela vida inteira e não ter acesso a esse estilo de vida. Esse tempo, a gente junto, poder fazer ações sociais, por exemplo, com o nosso tempo. Então realmente proporciona uma cirurgia na nossa mente. Tirar toda aquela cultura que vem de todos os nossos, né, passados, para que a gente possa quebrar essa cultura e fazer algo diferente. Porque ganhar dinheiro não é sobre trabalhar muito. Ganhar dinheiro é você também poder levar um estilo de vida diferente e também ganhar dinheiro. Não digo ganhar, mas fazer dinheiro, né? Então, esse estilo de vida, essa mente aberta, te proporciona muitas coisas, né? Uma coisa que eu lembrei também, que eu acho que o negócio Amway nos edifica mais rápido, principalmente em questão de relacionamento com as pessoas. Então, acho que a gente consegue nos melhorar como ser humano muito mais rápido do que se fosse no normal, né? No normal, só por religião, né? Mas o negócio Amway nos edifica muito mais rápido como ser humano. Porque a gente lida com muito tipo de ser humano, né? Com algumas questões, acaba aqui entrando na parte pessoal das pessoas, né? E com isso a gente vai buscando em ferramentas para a gente poder estar ajudando aquele ser, né? Aquele ser humano. E isso faz com que a gente busque diariamente estar entendendo mais o ser humano para conseguir se conectar mais com cada um deles. Acho que isso você falando, eu fiquei pensando, falei, isso daí edifica bastante. Eu lembro que a Sim. Ivana falava assim, esse negócio edifica. Eu lembro Sim. que a Ivana falava muito isso. É muito bacana. E além disso também, né, Evandro, vocês acabaram conhecendo vários outros estados, viajando para falar do negócio, embora seja para outra equipe, né, como da mesma forma eles fazem para nossa equipe também. E como que foi fazer isso para a minha equipe lá no Piauí, hein? Nossa. Como foi a experiência? Foi maravilhoso, maravilhoso. Conhecer pessoas que vão ser amigos para toda a nossa vida, conhecer histórias de pessoas. Fomos recebidos super bem, sabe? Pessoas que nunca tinham visto nós. E parece que, né, já conhecia a gente. Da família. Muito bom, muito bom. Pessoas até que... hoje, né? Até hoje, sim, nas convenções. Legal. Né? A gente chegou lá,
emprestaram o carro para nós, para poder conhecer um lugar que eu nunca tinha ouvido, nem na escola tinha falado daquele lugar. Serra da Capivara. Exato, então assim, sabe, os desenhos lá de 1000 anos atrás, assim, sabe, de muita história. Então, realmente foi uma viagem espetacular. Foi muito bom, de muito conhecimento, de muita amizade, de poder almoçar na casa delas lá, sabe, assim, a gente comeu Era um carne de carneiro, carneiro, muito bom também, que foi a primeira vez doce que... de leite, né? Era uma coisa que nós fomos na casa de uma empresária e aí era salgado com doce que dava para misturar, eu não lembro o que era. jogava até um caldozinho no arroz, muito bom. Não lembro, eu tenho que pegar o nome. E assim, e também encontrar pessoas lá que são sonhadoras, pessoas que querem mudar de vida. E essas pessoas, elas vão mudar de vida, porque elas estão no caminho, elas estão buscando, né? Então, ver a esperança nessas pessoas, esse é o melhor pagamento para nós. Quando a gente sai de casa para ir até uma outra equipe falar de alguma coisa, o melhor pagamento para nós é ver no rosto das pessoas a esperança de uma vida diferente, de uma vida melhor, né? Porque ao mesmo tempo que você está doando seu tempo, seu conhecimento referente, você também está aprendendo, né? Porque é algo assim magnífico, né? O que esse negócio faz, né? Sim. É muito incrível. Sim. E para quais outros lugares vocês viajaram além do Piauí? Nós fomos para Mato Grosso, né? Que nós fomos fazer lá. Eu já fui para o Pará. Nossa, já foi vários estados. Rio de Janeiro. Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Minas, Curitiba. Nossa, foram muitos lugares assim já para fazer seminário. O ano passado, foi o ano passado, né? Todos os meses eu estava num estado diferente, fazendo um seminário, assim, sabe? Então, foi o ano retrasado. Foi o ano retrasado, né? Todo mês. Todo mês eu estava num estado diferente, fazendo um seminário, conhecendo culturas novas. E eu lembro que eu trabalhava, e o fundo da empresa onde eu trabalhava era a rodovia Presidente Dutra. E eu ficava olhando e via aqueles carros passando e eu falava, eu não quero estar aqui dentro preso, eu quero estar lá fora. E aí eu fiz até um stories no Instagram. O negócio aconteceu muito melhor do que isso. Não foi para uma rodovia, e sim para vários aeroportos que eu conheci que nunca iria conhecer como mecânico de manutenção. Nunca. E quando você iniciou esse negócio, você imaginou que você vivenciaria tudo isso? Não. A única coisa que eu imaginei é que eu ia ter o meu negócio próprio e eu ia poder acordar mais tarde. Olha para você ver como é limitado a nossa mente. Nunca imaginei que iria fazer um podcast. Nunca imaginei que iria para o Piauí fazer uma palestra para pessoas que, sabe assim, então nunca, até porque para várias pessoas, porque eu era tímido. Aliás, eu sou tímido, porque eu falo que a timidez não sai da pessoa. A pessoa aprende a dominar a timidez, né? Mas ele pega no microfone e ele se transforma. Né? Isso é fácil. Isso eu tenho certeza que foi a capacitação que foi transformando, lapidando, né? Porque é isso que acontece, né? A gente vai se desenvolvendo, né? E o negócio, conforme você vai falando, você vai melhorando, você vai... não é igual a faculdade, que eu faço a faculdade e depois que eu terminar eu vou começar. Não, eu começo, aprendo, coloco em prática, então no processo eu vou fazendo essa lapidação, né? Crescendo, desenvolvendo. E vocês, onde que vocês têm a maior quantidade de pessoas na equipe? É aqui em São Paulo? É fora? Como que funciona? Sim, a maior quantidade é em São Paulo. Né, mas nós temos espalhado em mais de 9 estados do Brasil. Mas a nossa linha, onde concentra-se mais pessoas, é em São Paulo. São Paulo, cidade ali, Guarulhos, outras cidades do interior, como Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, né? E Bom Jesus dos Perdões foi uma cidade que, quando eu fui pela primeira vez, o rapaz disse, esquece, vai para outro lugar, porque aqui você não vai conseguir, porque aqui só tem pessoas pobres. As pessoas não têm dinheiro para comprar um produto desse. Vou pensar desse jeito, o povo do Piauí não ia fazer nada, né? Exato.
A gente não pode subestimar, né? Isso. Mas é visão, né? A pessoa não tem a Não tem a mentalidade, né? mentalidade. Ela já está respondendo pelo outro, Exato, né? Não é exato. não chegou nem perguntar Sim, se a pessoa quer sim, conhecer ou não, né? exatamente. Então é a questão da mentalidade que tem que se Sim. quebrar essas crenças, né, limitantes. Aham. E quais são as projeções que vocês têm para o futuro? No negócio é chegar a esmeralda, né? Agora, a curto A prazo. curto prazo. Vocês estão como Platina Fundador. Sim. Isso. E a longo prazo, diamante, quiçá no A70. Sim. Esse é o nosso Mas, objetivo. dentro do negócio é esse nosso objetivo. Esmeralda, desde o ano passado. Esse objetivo está a caminho. E aí no A70, né, que é os 70 anos da Amway, estar como diamante, porque também nessa viagem só vai para lá quem estiver qualificado a diamante. Então, essa é estamos trabalhando para isso, né? E qual que é a linha de produtos que vocês mais trabalham? O que mais a gente movimenta é Nutrilite. O que mais a gente movimenta é Nutrilite, claro, um pouquinho ali de linha home também, né? Glister, porque a gente faz uma estratégia também de venda de glister, né? Então, primeira linha Nutrilite, segunda linha Glister. E tá praticamente ali lado a lado, né? Porque hoje é a tendência, as pessoas buscam saúde. Então, a gente se especializou bastante nisso, fizemos bastante cursos com isso, sobre saúde. Inclusive, nós temos um treinamento que nós fazemos com o nosso grupo todas as terças-feiras, que se chama Ter Saúde. Então, a gente fala sobre saúde. Então, é a linha que a gente mais movimenta hoje. Bacana. E a gente estava falando sobre mentalidade. No negócio, a gente também tem a indicação de livros. Vocês costumam fazer esse estudo de livro com a equipe? Sim. Sim. Aliás, quando eu conheci o negócio Emo, não era comum eu ler livro, odiava ler. E então eu comecei a criar esse hábito porque eu queria alcançar o meu objetivo. E quando eu conheci a Camila, era da mesma forma, ela não tinha esse hábito de leitura. E hoje ela lê 2 livros por mês. Então, e aí ela criou, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente não faz mais Clube do Livro, a gente faz esse grupo, que é um grupo onde as pessoas, durante o dia, elas separam 10 minutos para ler uma parte do livro. Então, cada pessoa a gente indica um livro diferente. Porque às vezes o livro, por exemplo, eu estou lendo um livro agora e a Camila está lendo outro. Porque a minha necessidade é diferente da necessidade dela. Então a gente encontrou essa forma também com os nossos empresários, com as pessoas do nosso grupo, para indicar o livro correto para aquele momento da pessoa. Então, nós temos um grupo onde as pessoas vão soltando áudio todos os dias, de 10 minutos pelo menos, para falar sobre esse. E aí a Camila tem esse grupo que ela vai colocando lá para ter isso como um material também. Agora eu quero escutar uma parte do livro, aí então ela deixa como favorito e ela sabe que aquele áudio tem algo importante do livro para depois escutar novamente ou ler o livro novamente. Bacana. Então, no nosso negócio aqui, a gente tem o livro, né? Nós temos a capacitação pela Amway, né? A gente tem dentro do site mesmo, né? E nós temos áudio daquelas pessoas que já chegaram em altos patamares, né? Que a gente utiliza como motivação, né? Para continuar, para progredir, né? Para crescer, para entender como foi o percurso daquela pessoa. Mas como o meu líder Isaac fala, motivação é igual banho, né? Sim. Chega no final do dia, já acabou, filho, já tem que tomar outro. Sim. Então, assim, como que vocês trabalham? Porque a gente sabe que nem todo mundo é adepto a ouvir um áudio, a ler um livro. Como que vocês mantêm isso com a equipe para estarem motivados? Bom, primeiro a gente escuta o áudio, e aí daquele áudio a gente lembra de algumas pessoas que o que falou naquele áudio seria interessante para essas pessoas. E aí a gente manda para essas pessoas e pede com que elas, depois que você escutar, você me fala o que mais te chamou a atenção. Isso gera um compromisso a mais nessa pessoa, do que apenas a gente fazia antes. A gente tem vários grupos das linhas que nós temos, e a gente jogava o áudio lá nesses grupos. E antes funcionava, hoje já não funciona. Por isso que eu falo,
hoje já a forma de fazer o negócio hoje não é a mesma de 10 anos atrás. Então hoje a gente vai fazendo isso com carinho, sabe? Cirúrgico mesmo, e falar, ó, isso aqui, igual agora nós estávamos vindo no caminho, escutando um áudio, e aí uma empresária mandou um áudio para nós falando o que ela fez hoje e tal, 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 e eu vi uma necessidade que ela tinha, e eu disse, eu vou mandar um áudio para você agora sobre isso, depois você me conta. E aí antes de chegar aqui, ela mandou já, falou, Evandro, escutei, sensacional o áudio, muito bom mesmo, então a gente faz dessa forma para que as pessoas tenham o compromisso de escutar, porque o áudio vai fazer ela aumentar a crença no negócio. Hoje também você falando que mudou muito, mas hoje a gente tem muita informação, tem muita questão do digital, né? As pessoas elas acabam se perdendo, né? Às vezes eu falo que elas ficam ocupadas, mas não produtivas, né? E de que forma que vocês trabalham para chamar a atenção do pessoal, às vezes pelo primeiro amor, por entrar aqui no negócio, né? Para reacender essa chama, porque às vezes todos nós somos assim. Então, às vezes, você pode acordar hoje que você não está muito motivado, mas você ouve um áudio, você lê uma parte de um livro, alguém fala algo para você, pronto, você já surgiu algumas ideias, já, né? Você já começa a gravar um vídeo, já faz uma coisa, já faz outra, né? De que forma, né, reacender essa chama, né, nessas pessoas que estão, né, vão ficando distantes, né? Eu costumo até falar que é estilo um tiçãozinho. Né, tá lá no fogo, se você afasta, ele ainda tá quente, né? Tá ali na brasa, daqui a pouco ele vai esfriando, esfriando até se apagar. Então, se você não levar ele de novo lá no braseiro, ele vai se apagar de vez e já era, né? Sim. O Evandro fala muito sobre relacionamento, né? E eu acho que esse negócio, ele precisa ter esse relacionamento, mas não essa questão do grupo, né? Que é muito superficial. Sim. Realmente precisa tomar como um filho cada empresário novo. E eu acredito que seja essa parte dessa personalização, de estar cuidando de cada um, de estar se preocupando verdadeiramente com aquele empresário, né? Eu vejo às vezes ele conversando com umas pessoas assim, que a pessoa falou semana passada e que estava com tal problema, e aí ele relembra sobre aquilo. Então, esse cuidado, assim, sabe? Bem personalizado. E isso daí é duplicado isso, né? Para toda a equipe, né? Para todo o time, para que eles também tenham esses cuidados com essas pessoas. Porque através desse cuidado, a chama vai estar sempre ali, né? Acesa. E aí você estava falando sobre não só os áudios, mas a Open também, que é aquele momento que tá ali, a gente está ali perto, né, de cada empresário, e isso é muito importante. Né? Nós fizemos durante 2 anos, assim, era seguido, todas as segundas-feiras em casa, né, as Opens, tinha dias que vinham 3, meia dúzia, né? Mas isso se perpetuou, se permaneceu, que as pessoas deixavam, não, mas segunda-feira tem Open, então já estava na agenda, já fixou na vida das pessoas que aquela segunda-feira era o dia da Open, né? Isso também fez com que trouxesse, né, mais essa chama também sempre acesa. Hoje a gente está de 15 em 15 dias, né? Mas pensando em voltar todas as segundas novamente, porque faz toda a diferença a Open. Porque é aquele momento que não está só no virtual ali, a gente está aqui com as pessoas, né? E os treinamentos online também, que daí é toda semana, então isso traz as pessoas, né? E quando um empresário não tá, chama ali no particular, né? Mas por que você não tá tudo bem, né? Não como uma forma de interrogatório, né? Nada disso, mas para realmente saber se tá com alguma dificuldade, qual é o problema, né? Para a gente estar tentando ajudar. Que daí entra muitas vezes na parte pessoal da pessoa, né? Então, assim, que daí a gente traz esse acolhimento mais, né? Não só do negócio em si. Aqui na EMA a gente tem a questão do padrão dos 8 passos, né? E como que vocês trabalham a questão do acompanhamento com o novo? Como que vocês fazem? Vocês mesmos fazem? Como que funciona? Antes a gente fazia tudo para
para essas pessoas. Hoje nós ensinamos os que patrocinaram esses novos a eles fazerem. Então, a gente acompanha esse patrocinador, esse líder, vamos dizer assim, e ele acompanha esse novo que entrou. Claro que a gente não está diretamente ali, mas a gente está diretamente com aquela pessoa que está acompanhando, porque ela também está aprendendo e está ensinando o próximo. E aí é claro que depois a gente junta, como a Camila disse, a Open é um momento onde a gente otimiza tempo, porque ali é aquele momento onde os novos, as pessoas que estão há mais tempo têm esse acesso com a gente. Então a gente consegue ter um tempo maior com essas pessoas. Mas quando a pessoa entra, uma pessoa nova, a gente entende o que a pessoa quer. Você quer ganhar quanto? Você quer trabalhar quantas horas por semana? E aí a gente monta um plano de ação com ela ali para que a gente possa seguir. Mas hoje em dia, a gente está ensinando muito as pessoas que patrocinou. Porque senão se perde muito esse contato com a pessoa nova. E aí a gente quer ajudar todo mundo. Eu mesmo era assim, eu queria ser o pai de todo mundo. A pessoa mandava uma mensagem no grupo, eu já queria ser o primeiro a responder. Mas aquela pessoa que patrocinou o novo, ela tem que estar disponível para essa pessoa. Porque senão ela não vai aprender nunca. Porque nós estamos no negócio de pessoas. E aí entra a duplicação, que é um dos pontos do padrão, né? Sim. Exatamente. Muito legal. E como você falou que tem pessoas aqui e tem fora, vocês têm um momento de open ou de reunião só de vocês, da sua equipe, para todas essas pessoas? A gente faz os online, né? Como a Camila comentou, a gente faz os online e conecta todo mundo. No online, as pessoas que estão de longe, né? Porque assim, quando é aquela lá que as nossas diamantes fazem, é algo muito aberto, né? Então, se você tem algo só seu, né? Mas você pode direcionar, às vezes a pessoa pode abrir o microfone, perguntar, conversar, né? Sim. Fica muito mais íntimo, vamos dizer assim, né? A gente preza muito esse humano, mesmo que seja online. Então a gente encara o online como uma ferramenta. Só isso. Mas a gente tenta humanizar o melhor possível. Então, isso que você disse, a gente faz isso para que a pessoa ligue o microfone, fale da dúvida dela. E às vezes, quando é algo pelo YouTube, por exemplo, não tem como a pessoa ter. Ela tem acesso à informação, mas ela não tem acesso a fazer uma pergunta, por exemplo. Né? Então, a gente faz bastante isso. E a questão também, quando você fala que você ensina o líder, a gente sabe, como a Camila falou, que no presencial é algo que, né, o digital não tem como, né, se comparar ao presencial. Mas e essas pessoas que estão distantes, como que você vai ensinar? Se eu estou no presencial, você pega lá, faz a demonstração, ensina ele a fazer, agora é sua vez. E no online, como que... Algumas vezes, né, a gente já foi até a cidade, né, em outros estados, o Evandro já foi para Bahia, né, mas no online tem os treinamentos. Sim, e aí a gente faz essa... A gente não está lá presencial, mas a gente ensina para a pessoa no online como se a gente estivesse lá. Então, se tiver que fazer demonstração, para que a pessoa possa ver o produto. Só que a gente enfatiza muito, não só para os de longe, mas também para os de perto. Precisa usar os produtos. Porque o uso do produto vai fazer você falar para outra pessoa. Toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, independente se ela está perto ou se ela está longe, ela tem que usar o produto. Esse uso do produto vai fazer ela tomar uma ação e falar para outras pessoas. E aí a gente vai acompanhando com isso. Porque também não dá para estar o tempo todo em outros estados, por exemplo, né? Sim, certeza. Você falou da parte humanizada, mesmo online. Uma vez a gente fez uma brincadeira, uma dinâmica online. Você lembra? Sim. Fala para ela da dinâmica, que foi de produtos, né? Então, Evandro falava assim, ele falava assim, eu quero a embalagem, né? O produto, não, é o produto aberto. Não era embalagem e nem fechado. Não podia ser embalagem vazia. Tinha que ser de uso. Quem usa, sei lá, o sabonete em barra,
Traz aí pra gente. Aí a primeira pessoa sabe fazer, então realmente fazia todo mundo se movimentar. Todo mundo saía A correndo. gente copiou igual tinha aquele programa, acho que era do Gugu, não sei, Gugu na minha casa, alguma coisa assim, que ele entrava, você tem tal coisa, então a gente fez isso online, né? Foi bem legal também. Bem legal, né? Não, e é bom também vou pegar para ver se a pessoa tá Sim. usando ou não, né? Sim, Vou descobrir agora. sim. Foi bem legal também. Essa parte do usar, essa dinâmica é bem legal para descobrir, mas quando as pessoas elas não estão conectadas, também é uma forma da gente descobrir. Sim. Sim. Vocês percebem isso também? Sim, você fala conectada No sistema educativo. Sim, sim. Só na fala da pessoa você já descobre que ela não tá lendo o livro. Uhum. Aí você já descobre, né? A falha que está acontecendo, você já sabe exatamente qual que é a Sim. razão daquilo, né? Sim, porque é igual disso, o negócio é simples. Não tem. As pessoas dificultam o negócio. O negócio é simples. Usa, vende e ensina outras pessoas. Só que para a gente liderar, eu preciso mudar a minha mentalidade. E para mudar a minha mentalidade, é óbvio que eu preciso me conectar no sistema educativo. Sim. E você só falou da questão da venda no presencial aí. Você costuma vender também na sua loja virtual online? Sim, na nossa loja virtual, a gente vende pouco. Com o nosso link da nossa loja virtual. Mas as redes sociais traz bastante vendas para nós. Mas é isso, a gente vende não pela loja virtual. Sim, também, mas a maior parte da venda online é nas redes sociais, que as pessoas vê. Agora, recentemente mesmo, a gente fez uma propaganda do detergente, então sempre... Porque a gente leva assim, as pessoas não entram nas redes sociais para comprar nada. Sim. Elas entram para ver a nossa vida, então... Só que se a gente tá usando alguma coisa, automaticamente elas vão querer usar, né? E você costuma também trabalhar na sua rede social ou é só o Evandro? Eu tenho fases. Não tem constância. Eu sou geminiana nata, assim. Hora tô fazendo uma coisa, hora tô fazendo outra. Eu sou tímida, muito tímida de colocar, assim, a cara nas redes sociais. Mas tem momento que o momento dos gêmeos aqui fala assim, não, hoje eu vou colocar a cara da cara tapa. Aí eu vou lá e coloco. Mas eu tenho esses altos e baixos aí em rede social, assim, eu não... Evandro, você tem uma fala que você fala assim, usa protetor, Evandro. É minha. É sua? É minha, eu sou muito chata com o protetor solar. E o nosso protetor é maravilhoso, né? Mas é outra coisa que pegou também, sim, né? Sim. Eu ficava assim, ele de manhã acordar, amor, você passou protetor? Não, passei. E aí ele, como um bom criativo, né? Ele é ótimo criativo. Aí ele ficava, passa protetor. Engraçado que no dia que eu uso o protetor, coloco nas redes sociais e não faço isso, as pessoas me mandam lá, usa protetor. Pra gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para aquela pessoa que está pedindo a Deus uma oportunidade, que está em busca, né, como você um dia esteve, né, em busca de uma oportunidade para ter a sua liberdade, que seja de tempo, que seja financeira, que seja para estar com a família. Então, que mensagem você deixaria para uma pessoa que está querendo empreender e ainda não se achou? Para você que está buscando empreender, não ligue para que as outras pessoas que não estão querendo empreender fale coisas no seu ouvido. Se você quer empreender, você precisa ir buscar fazer. Só que não é só, eu vou começar a empreender. Precisa fazer o que tem que ser feito. Porque empreender não é só eu pegar um produto e querer vender aquilo. Existem etapas que eu preciso cumprir. Então, para você que está buscando um negócio para que você empreender, comece a empreender, mas faça o que tem que ser feito. Se é para fazer, não existe esse negócio, eu vou tentar. Não, entra para fazer. Entra para fazer e faça o que tem que ser feito, que o resultado ele vai vir. Porque se aconteceu na minha vida, tímido, mecânico de manutenção, nunca tinha vendido, nunca tinha lidado com pessoas e deu certo, por que para você não vai dar certo? Precisamos criar habilidades para isso. Talvez você não tenha habilidade, e talvez isso esteja te travando. Esse seja o seu medo. Não empreendo porque eu não tenho habilidade. Calma. Se você tiver força de vontade,
Você vai começar e habilidade você vai criar no meio do empreendedorismo. E esse nosso negócio é um negócio excelente para as pessoas que não têm habilidade também, porque o sistema educativo vai fazer você criar habilidades para esse negócio. Então, esse é um negócio de zero risco e baixíssimo custo. Só precisa começar o negócio e escutar o líder falar o que tem que ser feito e pronto. Vai dar resultado e nós vamos viajar nas praias do mundo. Uhul! Bom, Evandro já falou tudo, né? Então é só procure pensar o que você quer para sua vida e vá atrás do seu sonho. Não escute a sua derrota, não escute, né? Acredite naquilo que você está pensando, no seu sonho e vá em frente e vá sempre, sempre. Não permaneça, não volte, não recue. Né? Sempre vai avante, vá avante naquele seu propósito, naquele seu sonho, que com certeza lá na frente você vai conseguir aquilo que você pensou, e que seja um propósito sempre pensando para o próximo, porque tudo que a gente quer no meio do empreendimento também, né? Tudo que a gente deseja no nosso coração, se tiver o propósito em ajudar outra pessoa, com certeza isso vai muito mais longe, muito mais rápido. Perfeito. Isso. E também, se não é o sonho, que seja que você não quer mais para sua vida, né? Sim. Como você falava que ficava preso lá, eu não quero ficar aqui, né? Então, é algo que você pode também usar isso, né, como um mecanismo para te impulsionar. Então, gostaria de agradecer imensamente a você, Evandro, você, Camila, pela oportunidade de estar aqui no Papo que Decola, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina, a gente que agradece aí, parabéns, né, por esse espaço, por levar informações para as pessoas, porque realmente é isso, esse Papo que Decola vai levar informação para muitos brasileiros e para o mundo inteiro. Então, parabéns e obrigado. Bacana. Então, se você ainda não segue o nosso canal, começa a seguir, ativa o sininho aí, eu vou deixar na descrição tudo sobre eles para vocês seguirem, para vocês acompanharem, para vocês, se quiserem fazer parte da equipe, também vai estar tudo disponível aí. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.